Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ricardo Fairbanks, da Dinheiro em Foco Consultoria, e eu queria passar algumas dicas sobre como minimizar o impacto dessa crise dentro dos negócios. O objetivo é passar uma lista de tarefas, uma lista de cuidados, tá, que a gente pode ter, tá, para não só melhorar o nosso negócio, como também fazer com que a gente tome decisões melhores. Tá? Então, em primeiro lugar, eu acho fundamental parar, colocar no papel e identificar os riscos reais para o seu negócio. Tá? E quando a gente fala em riscos reais, eu sempre penso no monitoramento. Na realidade, são esses controles, tá, que toda empresa tem ou deveria ter, tá, que são controles de fluxo de caixa diários, considerando todos os recebíveis e pagamentos, tá? Porque o fluxo de caixa ele vai ser onde nós vamos ter a real visão daquilo que está acontecendo e é por lá que nós vamos tomar a decisão, tanto para pagamento de fornecedores, prestadores de serviços e também a gente vai ter todo o controle das entradas e saídas e a gente vai conseguir monitorar de uma forma muito eficaz e é por lá que nós vamos saber de uma forma muito efetiva quais as decisões que nós vamos precisar tomar. Tá? Em segundo ponto, é a questão da volatilidade no volume de vendas. Tá? E quando a gente fala de volatilidade, eu sempre me preocupo com duas coisas. Primeiro é o foco na margem de contribuição, porque ele é muito afetado quando o volume de vendas ele reduz, tá? E também a questão do estoque, o custo de estoque, ele pode começar a virar um problema dependendo da atividade da empresa. Então, esse monitoramento desses dois itens talvez sejam os mais importantes nesse momento, principalmente na questão de curto prazo. A segunda dica, o que que é? É determine o impacto. Então, quando a gente fala determinar o impacto, é sair daquele achômetro e ir para aquela análise de cenário de 2 pontos, nesse caso, normalmente a gente usa a de 3 pontos, que são cenários pessimistas, previstos e otimistas, mas nesse momento a gente pode ficar só com o pessimista e o previsto para a gente conseguir projetar, ter a projeção, tá, do cenário se acontecer isso, se meus clientes não me pagarem, se eu tiver que pagar fornecedores, quais são as medidas que eu preciso tomar, e o previsto considerando o fluxo normal, os pagamentos normais, uma volta da economia já nas próximas duas semanas de forma gradativa. Então é importante que a gente saiba quais são as ações que precisarão ser feitas num cenário ou em outro. O outro ponto que é fundamental é a identificação das contingências, ou seja, o que eu preciso fazer nesse curto prazo. Então, eu sempre imagino, o problema a gente não sabe por quanto tempo vai perdurar, então a gente vai deixar de lado em stand-by, principalmente os projetos e as despesas administrativas que têm um foco no médio e no longo prazo. Hoje a gente está pensando em manter a empresa saudável, tá? Por uma esperada recuperação a partir do segundo semestre, principalmente em 2021. Outro ponto é a questão da renegociação datas de vencimentos com os fornecedores, tá? Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, quando a gente fala de renegociação, tá? Esse não é o momento para, como algumas pessoas dizem, amassar os fornecedores. Os fornecedores eles estão com problemas, se eles sofrerem um impacto muito grande nas suas receitas, muitos podem quebrar e nós queremos nossos fornecedores por um longo período de tempo. Então o que a gente quer é uma vez acompanhando todo o fluxo de caixa, sabendo a real necessidade de entradas e de saídas, é que a gente consiga adequar os pagamentos e os recebimentos para que a empresa tenha nenhum impacto e que ela impacte o mínimo possível terceiros, tá? Um outro ponto que eu acho que é uma boa oportunidade agora é a questão da reestruturação das dívidas bancárias. E aí a gente está falando de rever toda a carteira, tá, de dívidas. Muitas vezes a gente pode aproveitar para fazer uma reestruturação e uma coisa que eu não costumo sugerir, mas nesses momentos pode ser interessantes, são linhas de bancos públicos, tá?
Apesar de todo o problema da gestão de atendimentos que nós conhecemos, esses bancos podem ter linhas específicas abertas, tá? A taxas muito menores, tá? E podem ser uma fonte importante para que a gente possa fazer uma captação menos onerosa para passar por esse momento conturbado, tá? Em quarto, eu sempre digo para a gente desenhar um plano de ação. Então, na realidade, é pegar todas essas contingências, essas análises e organizá-las dentro de tarefas, tá? Para a gente saber quem vai fazer o quê, quando e principalmente para aproveitar esse plano de ação para colocar a casa em ordem. Então, se você tem controles que não estão funcionando, as informações que você não está conseguindo obter, se você tem um planejamento de marketing feito para o ano que mudou completamente, então, na realidade, dentro desse plano de ação, você vai colocar toda essa revisão de processos, até porque já tem muito banco e muita consultoria prevendo, apesar de uma queda no PIB desse ano, a expectativa é que 2021 ele não cresça 3% como era a previsão, mas essa previsão ela subiu para 5, acima de 5%. Por quê? Porque tem um efeito chicote muitas vezes, que a gente chama um consumo que foi reprimido, ele pode voltar à tona no segundo semestre ou no outro ano, não é todo consumo, tá? Um restaurante que não vendeu, ele não vai vender, isso não vai se repetir para alguns produtos, mas para outros setores isso pode ter um resultado, é importante que a gente esteja preparado para isso, tá? Então, aqui a gente diz muito no acerte os controles financeiros, revise as campanhas, se atualize sobre a concorrência e sobre as inovações do setor. Por quê? Porque os negócios eles estão mudando, as inovações elas estão sendo cada vez mais importantes para os negócios, eles estão se recriando e é importante que você tente aproveitar esse momento de crise para enxergar oportunidades, tá? E em quinto, tá? Já não custa repetir, revise e atualize esse plano com frequência. Esse plano ele precisa ser revisto semanalmente, no mínimo. As coisas elas estão mudando e a tomada de decisões ela vai ter impacto dependendo das notícias que forem surgindo. E em último, e não menos importante, compartilhe essas informações com os stakeholders e tenha certeza que todos saibam o que fazer. Então, todas as partes interessadas na empresa, colaboradores, fornecedores, todos eles precisam saber, de certa forma, o que está acontecendo. Essa crise ela é para todo mundo e principalmente para os colaboradores e prestadores de serviços, garantam que eles saibam o que eles precisam fazer para contornar problemas específicos operacionais e tenham foco para essa retomada num curto espaço de tempo. Tá bom? Era isso, eu espero ter ajudado e qualquer dúvida é só nos contatar.